Nesta aula, nós vamos trabalhar com a DOM Core API. A API para manipulação de documentos baseados em HTML ou XML, que é independente de linguagem de programação. É esta API que nós vamos utilizar para manipular esses elementos dentro do nosso documento. E o primeiro passo para trabalhar com a DOM Core API é saber navegar pela árvore do nosso documento. Então, aqui nós temos uma página HTML que está sendo renderizada a partir desse código HTML. E aqui nós podemos ver o texto árvore dentro de uma tag H2, de título. Nós podemos ver aqui uma lista renderizada com a tag UL e cada item da lista com as tags LI. Esses elementos compõem os nós da nossa árvore. Nós temos 4 tipos principais de nós dentro da nossa árvore. Nós temos o nó documento, representado aqui pelo documento HTML como um todo. Nós temos aqui os nós elemento, que aqui no nosso documento é representado pelas nossas tags. Nós temos os nós do tipo atributo, então atributo type, atributo ID, são nós dentro do nosso documento. E nós temos também os nós do tipo texto. Então, árvore é um nó do tipo texto, Core API é um nó do tipo texto, primeiro é um nó do tipo texto. E quando nós estamos trabalhando aqui com a nossa Core API, nós costumamos referenciar os nossos elementos como se estivéssemos referenciando itens dentro de uma árvore genealógica. Então, em vários lugares, vocês provavelmente vão encontrar uma árvore de documento XML sendo representada desta maneira aqui, que é a representação em árvore genealógica. Por que árvore genealógica? Porque um elemento pode ser filho do outro, pode ser pai de outro, pode ser irmão de outro. Então, o nosso documento, ele tem como filhos os elementos body e o elemento head. Olha aqui. Body e head são filhos de document. E o elemento H2 e div são filhos de body. E body é pai de H2 e pai de div. E H2 e div são irmãos. Então, para navegar na árvore de um documento HTML ou XML utilizando a Core API, nós precisamos saber se um elemento é filho de outro, ou é irmão, ou é pai. Nessa representação de árvore aqui, nós estamos vendo exatamente a estrutura desse nosso documento HTML. E vejam aqui que H2 é representado aqui como um elemento, ou um nó da nossa árvore, e árvore aqui é um outro nó, que é o nó do tipo texto. Então, por isso, nós estamos representando aqui com cores diferentes cada um dos nós. Eu tenho o nó documento, eu tenho o nó elemento, eu tenho o nó texto e temos ainda os nós do tipo atributo. Esses são os principais conceitos que a gente vai ter que ter em mente quando a gente estiver trabalhando aqui com a DOM Core API. Então,
Esta aula vai ser focada em aprender como navegar por esta árvore, como acessar cada um dos elementos. Então aqui, pessoal, nós já estamos acessando um elemento, que é o elemento div. Como é que nós estamos acessando esse elemento? Isso aqui vocês já aprenderam em outras aulas. Document.getElementsByTagName me retorna uma lista de todas as tags com esse nome. E eu estou recuperando aqui o primeiro item dessa nossa lista. Então, o primeiro item da lista de divs é esta div aqui, esse elemento. Se a gente alertar esse elemento, nós vamos ver aqui uma representação aqui da HTML div element. Isso aqui nós já vimos na aula passada. Como é que nós fazemos para começar a navegar por esta árvore de elementos aqui do nosso documento? O primeiro passo é a gente saber aqui os termos em inglês para cada um dos elementos. Então, esse aqui é o nosso elemento. Se eu quiser acessar o elemento pai, eu vou chamar pelo nome parent, que é o termo em inglês para pai. Se eu quiser acessar um filho desse elemento, eu vou acessar child, né, que é o filho do elemento. Se nós quisermos acessar um irmão de um elemento, vou utilizar sibling, que traduzindo para o inglês é irmão. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Vamos acessar aqui primeiro o pai desse elemento. Então, aqui nós estamos acessando o nosso elemento. E o pai desse elemento, nós vamos acessar com a palavra parent. Node. Parent node. Por quê? É o nó pai do elemento. Vamos ver aqui. Então, aqui temos o próprio elemento. E aqui o pai do elemento, que é o elemento buddy. E como é que nós acessamos os filhos do elemento? Então, esse aqui é o pai e os filhos. Nós acessamos com o atributo child nodes. Por que nodes? Pai é só um, então eu vou retornar um nó apenas. Agora, filhos, eu posso ter vários filhos. Então, por isso, termina aqui com nodes, no plural. Então, vamos ver aqui. Vou comentar essas duas primeiras linhas. E está aí. Então, ele está retornando uma lista de filhos aqui do nosso elemento div. Então, como é que nós acessamos o primeiro elemento, ou seja, o primeiro filho aqui dessa div? Então, vou recuperar aqui. O primeiro elemento, o primeiro filho da div, e o único, na verdade, é o elemento UL, como vocês podem ver aqui. Então, para recuperar a UL, div child nodes ponto item na posição 0, o primeiro item do nosso array. E aqui nós podemos apresentar este elemento. Então, tá aí. É uma UL. Cada um desses elementos, então, esse aqui é o primeiro filho. É a nossa UL. Agora, cada um desses elementos aqui, a gente tem alguns atributos. Então, ul.nodename vai retornar para a gente o nome dessa tag, que é o L. Então, esse elemento aqui, o nome dele é o L. E nós também podemos encontrar o tipo de nó, node type, que é retornado como número. 1
representa aqui elemento. 2 representa atributo. E número 3 representa elementos do tipo texto. Aliás, elementos não. Nós do tipo texto, né? Então, é o tipo de nó. Outra coisa. Essa nossa UL, ela tem aqui 3 filhos. Vocês já aprenderam como é que a gente recupera os filhos de um elemento. Vamos ver aqui. ul.childNodes. Eu recupero os filhos desse elemento, né? Tá aí, eu tenho uma lista de nós filhos. Quantos filhos nós temos dentro dessa UL? 1, 2, 3. Então, vamos ver aqui, ponto length, para ele trazer a quantidade de itens. Tá aí, 3 itens. Como é que eu faço para pegar o primeiro item dessa lista? Item 0. Então, tá aí, pegou um elemento do tipo LI. Mas tem outras formas aqui de recuperar os filhos desse elemento. Eu posso recuperar, por exemplo, o primeiro elemento, né? O primeiro elemento aqui, o primeiro filho de UL, eu poderia recuperar direto aqui como first child. Aí, está pegando a primeira LI da nossa UL, que é exatamente essa LI aqui. E se eu quisesse pegar a última LI? Aí nós teríamos a nossa last child. Seria a nossa última LI. Então, dessa forma, eu consigo navegar aqui pelos filhos de um elemento. Seja recuperando a lista completa de filhos, ou acessando aqui o último filho, ou o primeiro filho de um elemento. Então, vamos navegar aqui até encontrar esse primeiro texto. Esse aqui é um elemento de texto. Nós estamos aqui na nossa UL. Então, estamos dentro da nossa UL. Quero acessar a primeira LI da nossa UL. Ponto first child, primeiro filho. Quero agora acessar o primeiro filho novamente, que é um elemento de texto. Ponto first child. E ele vai retornar aqui para a gente aquele elemento que é um nó do tipo texto. Aqui, objeto texto. E como é que eu faço para pegar o valor desse nó? Ponto node value. Eu recupero o valor desse nó. Então, vejam aí. Em um nó do tipo texto, nós também conseguimos recuperar esses atributos aqui. Node name. Vai retornar aqui cerquilha text, né? Para sempre que ele encontrar elementos do tipo texto. E o nosso node type, que retorna uma representação em número do tipo do nó. Tá aí, representação 3, como eu falei para vocês, 3 representa nós do tipo texto, né? E node value, para recuperar o valor do nosso nó. Alguns nós não aceitam outros nós. Então, por exemplo, o nó do tipo texto, ele não aceita outro nó dentro dele. Só aceita valor. Agora, nós do tipo elemento aceitam outros elementos dentro dele. Então, aqui a div aceita esse elemento dentro dele, a UL aceita outro elemento dentro dele. Então, se eu tentar acessar o node value de um elemento que aceita outros elementos dentro dele, então vamos lá, vou pegar e recuperar o node value dessa LI aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele traz null para a gente. Tá? Então, ele só vai trazer valor
se eu estiver acessando aqui NodeValue em um elemento do tipo em um nó do tipo texto ou em um atributo. Só nessas duas situações que ele vai estar trazendo para a gente de volta o valor, né, do nó. Agora vamos trabalhar aqui visualizando como acessar elementos irmãos em um documento. Vamos primeiro localizar esse elemento aqui, item 1.2, essa LI. Como é que a gente acessaria essa LI? Então vamos lá. LI é igual, primeiro, a gente já está dentro da UL, vamos acessar o L. Essa LI está nesse caminho, na primeira LI, então vamos lá. First child, para acessar essa primeira LI. Last child, então essa UL aqui, onde está essa LI, é o último elemento. Ó, tem o first child, o segundo filho e o último filho, ou last child, que é essa UL. Então, ponto last child, ponto, esse aqui é o filho na posição número 2. Então, child nodes na posição 1, porque o número começa de 0, 1, 2. Então, esse aqui, essa é a nossa LI que contém o nó de texto com o valor item 1.2. Vamos ver se é isso mesmo? Então, eu vou alertar aqui a nossa LI, first child, para pegar o primeiro filho dele, que é um nó do tipo texto, ponto, NodeValue, para imprimir o texto desse nó. Então, vamos ver aqui. É isso aí mesmo, 1.2. Então, esta LI é a nossa LI que contém esse texto item 1.2. Como é que nós fazemos, então, para acessar um irmão que está antes dele? A gente acessa esse irmão com a palavra que a gente já conheceu, sibling. Então, nós temos o previous sibling para poder acessar um irmão anterior. Então, vamos lá. Alerta. E eu quero acessar aqui o irmão anterior dessa LI. Então, previous sibling, ponto, então já acessei o irmão anterior, first child, NodeValue, para a gente pegar o valor do nó de texto desse cara. Então tá aí, 1.1. Perfeito, pegamos um irmão anterior a ele. E o irmão posterior? Next sibling. Tá aí, o irmão posterior, pegamos com next sibling. Então é assim, pessoal, que a gente navega aí pela árvore de documentos, né? Utilizando essa DOM API. Agora, como último exercício, a gente poderia localizar este elemento aqui, item 1.3.1, na nossa árvore, a partir da nossa div, que a gente já recuperou lá em cima. Como é que a gente faria isso? Então, vamos procurar ela aqui. Alerta. Então, div, ponto, first child, a gente pega a UL, first child, para pegar a primeira LI, last child, para pegar a UL, last child. Pegamos aqui agora a last child novamente, para pegar a LI, last child. Agora podemos pegar aqui o último elemento novamente, porque o primeiro é um item de texto, last child. First child e first child. Vamos ver. First child. First
child.nodeValue. Espero que dê certo. 1.3.1. Perfeito. Né? Então, percebam o seguinte, pessoal. Para a gente cometer um erro acessando o elemento dessa forma aqui, é fácil a gente cometer erros. Então, é melhor que a gente acesse os elementos de maneira fracionada, a gente use com cautela aí essa nossa DOM Core API. Na próxima aula, nós vamos trabalhar criando elementos e alterando os elementos dentro da nossa árvore. Agora que a gente já sabe como navegar na árvore, fica fácil a gente manipular os elementos. Vejo vocês na próxima aula.